vai embora. Foge. E o menino fica triste. O rapazinho fica triste. O vizinho vem e conversa com o pai do rapaz. Poxa, seu filho é de azar, né? Mas por quê? Não, porque ele ganha um cavalo, ele cresce com o cavalo, ele põe afeição ao cavalo, o cavalo vai embora. Ele diz, pô, pode ser sorte, pode ser azar. 6 meses depois o cavalo volta, acompanhado de cavalos selvagens. O cavalo selvagem não tem donos, fecharam o curral, é de quem fechou o curral. Vem o vizinho. Pô, seu filho é de sorte, hein? Por quê? Bom, o cavalozinho vai embora, volta com os cavalos selvagens, agora é de vocês. Pode ser sorte, pode ser azar. Ele monta, o menino, o rapaz, monta num dos cavalos, o cavalo pula, o menino cai, quebra a perna. Vem o vizinho. Pois, mas seu filho é de azar, hein? Por quê? Não, porque pulou, quebrou a perna. Não, pode ser sorte, pode ser azar. O rei do reinado onde ele morava declara guerra ao reinado vizinho. Todos os jovens da idade dele foram para a guerra. Com exceção dele, estava com a perna quebrada. Vem o vizinho. Não, seu filho é de sorte, hein? Pode ser sorte, pode ser azar. Você não sabe se é sorte ou se é azar até terminar o jogo. Você só sabe se você ganhou ou perdeu depois que você tirou as fichas da mesa. Você vai num cassino, devia estar cheio de fichas, e diz, ó, ganhei $1 milhão. Você pergunta, você já tirou as fichas da mesa? Não. Então você não ganhou ainda. Você só vai dizer se você ganhou ou não na hora que você tirar as fichas da mesa. Então é importante você levar em consideração isso. Saber tirar o positivo de tudo que acontece. Próximo item que eu quero discutir com você é trabalho. O único lugar que eu conheço que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Sucesso é com S, trabalho é com T. Mas por outro lado, trabalho sozinho não traz sucesso. Olha o operário de fábrica. Ele trabalha a vida inteira, ele levanta às 5 horas da manhã, ele carrega uma marmita fria para almoçar, ele faz isso a vida inteira, aposenta com salário mínimo. Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, trabalho sozinho não traz sucesso. O que nós temos que fazer então? Bom, primeiro você tem que entender o seguinte. Para você ser bem sucedido na vida, você tem que fazer as coisas acontecerem. Isso não significa que você tenha de fazê-las. Não significa que você tenha de fazê-las. Fazer acontecer não significa que você tenha de fazê-las. Existe uma palavra que é muito conhecida intelectualmente, mas não colocada em prática, que é a palavra delegação. Delegação significa o seguinte: de antemão eu sei que eu vou dar um trabalho para alguém que vai fazer pior do que eu faço. Mas mesmo sabendo disso, eu entrego para outra pessoa por 2 razões. Primeira razão, eu vou liberar o meu tempo para fazer coisas mais importantes. Segunda razão, eu vou dar oportunidade àquele indivíduo de progredir. Você está onde você está hoje profissionalmente porque alguém delegou para você. Então você delegar para o outro é muito importante. Agora você diz assim, não, eu só delego para quem faz tão bem quanto eu faço. Isso, você vai me desculpar, não é delegação. Isso é transferência de responsabilidade. Delegação significa quando eu entrego para alguém, essa pessoa, eu já sei de antemão que ela vai fazer pior do que eu. E assim mesmo eu entrego. É o único jeito de você progredir na vida é você ter a habilidade de delegar. Porque se você tiver que fazer tudo, você só tem 24 horas. Então não tem jeito, tem um limite. Então você tem que ter a capacidade de delegar. E a outra coisa importante que você tem que entender é que perfeccionismo é uma doença. Os estudos mostram que o indivíduo perfeccionista, ele vive menos, ele tem mais úlcera, ele tem mais infarto e etc. Ele tem mais pressão alta. Porque às vezes o indivíduo fica naquela necessidade de fazer a coisa perfeita. Quando uma coisa é realmente importante, às vezes até preferiu fazê-la mal feita do que não fazê-la. Tem muita gente que não consegue progredir na vida, porque primeiro não consegue delegar, e segundo, quer ser perfeccionista demais. Então leve isso em consideração. E se você é assalariado, eu gostaria de discutir com você o seguinte. O Napoleão Hill mostrou, naquele estudo que ele fez, entrevistando 16 mil pessoas, das quais ele selecionou 500 milionários e comparou com o resto, ele mostrou que todos aqueles indivíduos que começaram pobres e terminaram ricos, quando aqueles indivíduos trabalhavam para os outros, eles trabalhavam como se a empresa fosse deles. O maior erro que você pode cometer na face da terra é pensar que você trabalha para os outros. Você nunca trabalha para ninguém. Você está sempre trabalhando para você. Você pode ter até uma empresa que lhe deu salário,
que lhe dê o telefone, a secretária, etc. Mas quando você melhora, quem melhora é você. Se você for avaliar a estatística brasileira, mais de 50% das empresas abertas no Brasil por ano fecham nos primeiros 12 meses. Por quê? Porque os donos não têm know-how de ser dono de empresa. Porque o que acontece? O indivíduo tem a seguinte atitude: eu não vou me esforçar por essa empresa, porque ela não é minha. O dia que eu tiver a minha, aí sim. Mas acontece que o indivíduo não se empenhando, ele não aprende a ser dono de empresa. Aqueles que realmente vão para frente são aqueles que trabalham na empresa dos outros como se fosse deles. Eles trabalham na empresa economizando como se fosse deles, gastando como se fosse deles, planejando como se fosse deles, ou seja, assumindo todas as responsabilidades. Quando você faz isso, você aprende a ser dono de empresa. O dia que você abrir a sua empresa, vai dar certo. Agora, se você disser, não, eu só vou me esforçar quando eu tiver a minha empresa, você está perdendo a oportunidade de ganhar know-how de como ser dono de empresa. E, finalmente, no que diz respeito ao trabalho, eu gostaria de trazer aquele conceito do Peter Drucker, da diferença entre eficiência e eficácia. Olha esse cavalo aí nesse slide. Ele roda, roda, roda e não sai do lugar. Eficiência significa fazer bem feito. Eficácia significa fazer o que precisa ser feito. Tem muita gente que faz bem feito, coisa que não precisa ser feita. Tem uma história linda nos Estados Unidos, que eles contam de geladeiras. Você sabe que a sociedade de consumo americana é muito maior do que a nossa, então eles trocam eletrodomésticos com muito mais frequência. E quando eles trocam o eletrodoméstico, eles jogam no junkyard, jogam no ferro velho, ou eles colocam no basement, na casa. E você deve estar lembrado, quando você visitava sua avó ou bisavó, que antigamente as geladeiras eram de tranca, elas tinham uma tranca, uma maçaneta na porta. E aconteceu nos Estados Unidos vários casos, aconteceram de crianças que entraram dentro de geladeiras, brincando de geladeiras velhas no ferro velho, e aquela porta bateu e a criança ficou presa lá e morreu asfixiada. Então eles resolveram criar um sistema onde a geladeira ia abrir de dentro para fora também, caso alguém ficasse preso, podia sair. E eles estabeleceram um sistema altamente eficiente para ensinar todas as crianças do jardim da infância como abrir geladeira de dentro para fora. Quando estava tudo prontinho para começar, veio um sujeito e disse, para. Não precisa fazer nada disso. A única coisa que você precisa fazer é colocar um imã na porta da geladeira. Quando a geladeira, a porta fecha, o imã segura. Quando você quer abrir, é só puxar, não precisa colocar tranca, nem maçaneta, nem nada. Se alguém ficar preso dentro da geladeira, lá dentro é só puxar o pé, empurrar o pé, que a porta abre. O grupo que tinha coordenado eficientemente ensinar as crianças como abrir geladeira de dentro para fora, você não está tudo arrumado para ensinar. Mas não precisa, não há necessidade. Para que perder tempo? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para você nesse segmento é a seguinte: todas as vezes que você for fazer alguma coisa na sua vida e requeira tempo ou dinheiro da sua parte, pare, reflete e pergunte para você mesmo, isso precisa ser feito ou não? Se a resposta é não, não perca tempo fazendo. Porque não é só ser eficiente que conta. Talvez mais importante ainda do que ser eficiente é ser eficaz. Fazer o que precisa ser feito. Porque às vezes você faz muito bem feito uma coisa que não precisa ser feita. Olha a burocracia, por exemplo. Olha a energia que se gasta com burocracia. Por nada. Só para vocês terem uma ideia, em Miami, nos Estados Unidos de um modo geral, você consegue abrir uma firma internacional em 72 horas. No Peru, para você abrir uma firma de fundo de quintal, você gasta 8 meses para regularizar a papelada. Ora, claro que você entende porque que o Peru está onde está e porque os Estados Unidos estão onde está. Porque a energia que se gasta para abrir uma firma de fundo de quintal, para regularizar a papelada, ser 8 meses, olha quanta energia gasta por nada. Então é importante se levar em consideração que é mais importante fazer o que precisa ser feito que necessariamente fazer bem feito. Certo? No próximo bloco nós vamos discutir ambição. Pois é, neste vídeo nós já aprendemos a importância da atitude positiva, já aprendemos a importância da dedicação ao trabalho,
E agora nós vamos discutir a importância da ambição. Ambição sadia faz parte da vida. O indivíduo que chega para mim e diz assim, eu não quero mais nada na vida. Eu digo para ele, tá na hora de você morrer.